Olá, nós somos estudantes de odontologia da Faculdade Integral Diferencial, a Facide Widen. Nós hoje vamos abordar sobre cistos dentígeros e queratocistos, que são cistos odontogênicos, um assunto da nossa disciplina de diagnóstico bucal e que é bastante relevante para todos os cirurgiões dentistas. Nosso grupo, ele tem como componentes Carla Giovano, Delis Neres, Jennifer Paula, Milena Santos, Raíza Cibele e Taira Dantas. Então, dando início ao nosso tema, vou falar um pouco sobre cistos odontogênicos, que são comumente encontrados na prática odontológica. Eles derivam do epitélio odontogênico e são revestidos por epitélio. Os cistos são subclassificados de acordo com a sua origem, em desenvolvimento ou inflamatório. O fator que causa o cisto de desenvolvimento é desconhecido, enquanto o que causa os cistos inflamatórios é uma inflamação. Então, os cistos de desenvolvimento são esses que estão mostrados na tabela. Já os inflamatórios tem 3: radicular, residual e de bifurcação vestibular. De tantos cistos de desenvolvimento, vamos focar apenas em 2: os cistos dentígeros e o queratocisto. Você com certeza já deve ter ouvido falar no tal do cisto dentígero, que se origina pela separação do folículo que circunda a coroa de um dente não erupcionado. Entre o epitélio e o folículo, há acúmulo de líquido. O cisto ele é uma lesão benigna, cuja etiologia é incerta. Usualmente ele é assintomático e de crescimento lento, mas ele pode também se expandir. Essa expansão ela pode causar dor e assimetria facial, e também causar erosão do tecido do osso cortical. Assim pode causar parestesia do nervo alveolar inferior, quando o cisto está presente na mandíbula. Em relação à epidemiologia, o cisto ele costuma aparecer na segunda ou quarta década de vida, tendo predileção pelo sexo masculino, e é o segundo mais comum dos maxilares. Em relação à localização, ele costuma aparecer, ser mais frequente, nos terceiros molares inferiores, também nos terceiros molares superiores. Também é visto nos caninos superiores e nos segundos premolares inferiores. Raramente ele acomete dentes descidos que ainda não erupcionaram. Às vezes também são associados aos supranumerários. Nas radiografias, é possível ver uma área radiolúcida, como vocês podem ver nessas imagens presentes no slide. E bem demarcada, ele é bem demarcado, delimitado por um halo esclerótico, e em volta a coroa do dente. Pode haver alterações, pode dar a impressão de aspecto multilocular quando esse cisto está muito expandido. Existem também as variações central, lateral e circunferencial. Na primeira foto, nós podemos ver a variante central, que é quando o cisto circunda a coroa. A lateral é quando o cisto cresce lateralmente, pegando parcialmente a coroa e também a raiz. A circunferencial, ela envolve a coroa e se estende por uma longa distância, também envolvendo a raiz. É importante destacar também que esses cistos eles podem causar deslocamento dos dentes, até mesmo para a cavidade nasal, quando em dentes anteriores. O cisto também pode provocar reabsorção radicular de dentes próximos. Falando um pouco sobre o diagnóstico, ele não deve ser feito unicamente baseado em evidências radiográficas. Isso é muito importante. Também ele deve ser baseado em evidências clínicas e exame microscópico após a biópsia. O diagnóstico diferencial pode ser o folículo pericoronário, ameloblastoma unicístico ou ceratocisto. Em relação ao tratamento, temos um tratamento padrão que é a excisão completa do cisto com o dente incluso. Esse tratamento é feito em 80% dos casos, mas também pode haver a opção de remover a parede cística e deixar o dente
se esse dente tiver chance de erupcionar futuramente. Também pode ser feito o tratamento por marsupialização, que é a descompressão do cisto. O prognóstico do cisto dentígero, ele é excelente. A recidiva é rara, mas pode haver complicações, a transformação neoplásica, em que o revestimento do cisto pode se transformar em ameloblastoma. Então, para concretizar esse assunto, a gente trouxe um relato de caso em um paciente na Índia de 12 anos, cujo chegou com a queixa de inchaço indolor na região de maxila anterior. Na maxila, em que ela estava sem assimetria facial no exame extraoral. No exame intraoral, o inchaço se estendia até a região de molares, em que a dimensão desse inchaço era de 3 por 4 centímetros. A palpação se mostrava firme, indolor e consistente. Bem, também foi visto que a mucosa ela estava sem sinais inflamatórios e ela tinha ausência de premolares. E também foi visto mobilidade grau 2 nos molares decíduos. Então, foi feito o exame complementar, que foi vista uma lesão radiolúcida, como vocês podem ver na seta, uma lesão radiolúcida que incluía o primeiro e o segundo molar descido, e estes apresentavam reabsorção radicular. Vocês podem ver os molares descidos na foto e os 2 premolares aí inclusos. Na anamnese, nada de relevante que pudesse alterar ou influenciar no tratamento, e fomos para o tratamento. No tratamento, foi feita a aspiração, que é a biópsia, foi visto que era um fluido amarelado, com cor de palha, e esse fluido ele já descarta a possibilidade de tumor e pressupõe o diagnóstico de cisto. Os molares descidos eles foram extraídos e foi feita a incisura. Foi retirado o revestimento cístico e o premolar e os premolares impactados. Então, já nas imagens pode ser vista após a cirurgia a sutura, o dente que foi retirado com o revestimento cístico. Agora vamos falar sobre o queratocisto. É um cisto odontogênico caracterizado pelo revestimento fino e paraceratinizado estratificado do epitélio escamoso com células basais hipocromáticas. É um cisto de desenvolvimento distinto. Há um consenso generalizado de que o queratocisto surge dos restos celulares da lâmina basal. Este cisto demonstra um diferente mecanismo de crescimento comparado aos outros cistos. Esse crescimento do queratocisto pode estar relacionado a fatores genéticos inerentes do seu próprio epitélio ou de uma atividade enzimática na parede do cisto. De acordo com a OMS, os queratocistos em 1992 foi considerado um cisto. Em 2005, de acordo com alguns investigadores, passou a ser classificado como um tumor odontogênico queratocisto. Isso devido a algumas alterações genéticas moleculares que também estão presentes em algumas neoplasias. Porém, de acordo com a última classificação da OMS de 2017, ele voltou a ser um cisto. Quando comparado aos outros cistos odontogênicos, os queratocistos mostram uma maior expansão de antígeno nuclear, especialmente na camada suprabasal. Praticamente 30% dos queratocistos esporádicos e mais de 85% dos queratocistos associados à síndrome do carcinoma nevoide basocelular demonstra uma mutação ou inativação do gene.
Até 5% dos queratocistos ocorrem em associação da síndrome nevoide basocelular e eles estão associados também a pacientes jovens. Os queratocistos, eles são responsáveis por 10 a 20% dos cistos odontogênicos. E é o terceiro cisto mais comum na maxila. Ele ocorre, na maioria, ocorre uma ampla faixa etária, com incidência na segunda a terceira década de vida, e tem uma leve predileção pelo gênero masculino. Independente da sua classificação ou termo a ser escolhido, essa lesão ela é bastante importante devido ao seu grande potencial de crescimento, a um alto índice de recidiva e também devido à sua associação com a síndrome do carcinoma nevoide basocelular. A maioria dos estudos indicam que os queratocistos são responsáveis por 3 a 11% de todos os cistos odontogênicos. Os queratocistos eles podem ser encontrados em pacientes com idade variável, desde a infância até a velhice, mas cerca de 60% dos casos são diagnosticados em pacientes entre 10 e 40 anos. A mandíbula é acometida em 60 a 80% dos casos, com uma marcante tendência ao envolvimento do corpo posterior e ramo da mandíbula. Pequenos queratocistos geralmente são assintomáticos e descobertos durante um exame radiográfico de rotina. Os queratocistos de grande dimensão podem estar associados a dor, aumento de volume ou drenagem de secreção. Os queratocistos exibem uma área radiolúcida com imagens radiopacas regulares bem definidas e geralmente apresenta-se como uma lesão grande. Um dente não erupcionado está envolvido na lesão em 25 a 45% dos casos. Em tais circunstâncias, essas características sugerem um diagnóstico diferencial com o cisto dentígero. Os queratocistos eles são bastante similares com o cisto dentígero, o cisto radicular, o cisto residual e o cisto periodontal lateral. Eles tendem a crescer em uma direção anteroposterior dentro da cavidade medular do osso, sem causar uma expansão óssea. Essa característica pode ser útil para o diagnóstico diferencial em comparação a essas outras lesões, esses outros cistos. O exame clínico e radiográfico, pois o cisto dentígero e radiculares de tamanho similar, em geral estão associados à expansão óssea. Como podemos ver nessa primeira imagem, apresenta um grande cisto multilocular, envolvendo a maior parte do ramo da mandíbula. E nesta outra imagem está associada a um cisto que envolve a coroa de um premolar incluso. Apenas radiograficamente, essa lesão não pode ser diferenciada de um cisto dentígero. Embora a presença de um queratocisto possa ser suspeita nos aspectos clínicos e radiográficos, a confirmação histopatológica é necessária para a confirmação do diagnóstico. Consequentemente, a maioria dos queratocistos são tratados de maneira similar dos outros cistos odontogênicos, ou seja, por meio de uma enucleação e curetagem. A remoção completa do cisto em uma peça única é geralmente difícil devido à natureza fina e friável da parede cística. Em contraste a outros cistos odontogênicos, os queratocistos têm uma tendência recidiva, pois após o seu tratamento, se isto se deve ao fragmento do cisto original, que não foram removidos no momento da cirurgia, ou do novo cisto, que se desenvolve dos restos das lâminas dentárias na região do cisto primário. Não se pode determinar com certeza.
Muitos cirurgiões recomendam uma osteotomia periférica da cavidade óssea, com uma broca esférica para o osso, a fim de reduzir a frequência de recidiva. Outros sugerem a cauterização química da cavidade óssea com solução de Carnoy, após a remoção do cisto. A solução é usada para liberar o cisto de sua parede óssea. Com isso, é permitido uma remoção da lesão de forma mais fácil e com uma taxa menor de recidiva. Após a osteotomia e a biópsia incisional, alguns CDs têm tratado grandes queratocistos mediante a inserção de um dreno de polietileno para permitir a descompressão e subsequente a redução do tamanho da cavidade cística. Este tratamento resulta em um espessamento do envolvimento cístico, permitindo uma remoção mais fácil com uma taxa de recidiva aparentemente mais baixa. Na imagem A, mostra uma grande área radiolúcida unilocular associada ao terceiro molar inferior direito. Já na imagem B, é após 6 meses da inserção de um tubo de drenagem de polietileno para permitir a descompressão para o cisto reduzir e o terceiro molar, consequentemente, migrou para baixo e para a frente. Agora vamos mostrar um vídeo onde mostra a remoção de um queratocisto residual em mandíbula. Como falamos anteriormente, a lesão ela é mais acometida em ramo da mandíbula, como neste caso. Observe que nessa lesão apresenta um conteúdo cístico rico em queratina. Então é isso, gente. Este foi o nosso trabalho e obrigada pela atenção de todos. Tivemos como referência alguns artigos e principalmente o livro de Patologia Oral e Maxilofacial do Neville.